noite. Graça e paz. Amém. Deus abençoe a todos. Muito bom estar aqui nessa noite. Estou feliz. Minha mãe está aqui. A gente tem orado por ela. Vocês têm orado e aqui ela está aqui testemunhando hoje, o que Deus tem feito. Eu creio que tem restaurado a vida dela, a respeito da visão. Todos os procedimentos, Deus vai dando direcionamento. Então, vamos continuar orando, né? Amém? E nós temos falado sobre coração de servo, né? Na semana passada nós falamos um pouco, e essa semana nós vamos continuar aí, tratando algumas questões a respeito desse tema. Eu quero ler um texto que está lá em Filipenses, no capítulo 2. Filipenses 2. Vamos ler do verso 1 até o verso 11. Filipenses capítulo 2. Filipenses 2. Diz assim, verso 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, e se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que pensais a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Não façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Verso 4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Glória a Deus. Nós temos entendido nesse texto que Deus tem para falar nesses dias da nossa vida a respeito do nosso coração, da nossa forma de relacionamento entre os nossos irmãos da igreja, na comunidade, na nossa família, nos lugares onde nós andamos. E Paulo aqui ele fala a respeito dessa igreja, né? Ele estava passando essa dificuldade, havia muita confusão, muita intriga entre eles. E o principal motivo de toda essa intriga sempre foi ali a questão do orgulho, né? Que algumas pessoas tinham de querer um ser mais que os outros, alguns queriam ter mais direitos que os outros. Isso levava aquele relacionamento que não tinha amor. Então ele começa a carta trazendo uma série de questões a respeito da essência da fé cristã. Ele fala muito a respeito aqui daquilo que é a essência da fé cristã, relembrando, né, as pessoas ali daquela igreja, falar a respeito da exortação de Cristo, né, do exemplo de Cristo, falar a respeito da consolação do amor, da comunhão no Espírito, dos afetos, das compaixões. Ele fala muito desse mover, né, entre a igreja.
que é extremamente importante e necessário para que a igreja ela possa crescer. Ele fala a respeito da unidade. Quando nós pensamos em unidade, em confronto à uniformidade, então a gente fala unidade, é algo que vem do interior, é uma característica, é algo em comum, que nos mantém unidos, com o mesmo propósito, o mesmo objetivo, o mesmo mover. É claro que nós vamos ter opiniões diferentes, em algumas vezes, nós vamos ter questões diferentes que algumas pessoas podem pensar de uma forma, outras de outras, mas aqui nós vamos conversando e acertando essas diferenças e buscando a unidade. Nós falamos dessa unidade, desse caminhar junto. É muito importante trazer sempre a questão destas essências da fé cristã, que Paulo começa aqui essa carta trazendo a memória ali daquelas pessoas daquela comunidade. Então é muito importante nós trazermos essas questões. E aí ele fala a respeito de que vocês têm que ter o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Então essa unidade, o mesmo propósito. Nós estamos falando de ter uma igreja uniforme, porque a uniformidade ela é algo que ela vem com uma pressão exterior. Ela faz com que todos fiquem do mesmo formato. Então, se nós pensarmos na uniformidade, nós vamos pensar em uma série de blocos retangulares, por exemplo. Então, aí você vai construir uma parede com esses blocos. Mas se você pensa na igreja, na unidade, que o Paulo fala aqui, ele fala a respeito de diferenças, de cada um ter o seu formato, a sua característica, a sua vocação, a sua expressão, a forma diferente, mas com o mesmo amor, com o mesmo ânimo, com o mesmo, sentindo as mesmas coisas, ele fala aqui, com o mesmo propósito. Então, baseado em Cristo. A palavra de Deus fala que o fundamento é Cristo. E cada um edifica ali em cima desse fundamento da maneira que é inspirado por Deus. Eu creio que nós temos vivido esse mover de Deus aqui em nosso meio. Nós temos várias expressões diferentes. A Igreja Sal da Terra é assim. Quando nós vemos, você tem a revista aí da igreja, você vai ver que a igreja ela tem várias expressões, várias formas de se comunicar com a sociedade, com a comunidade e com as pessoas. Mas sempre trazendo o mesmo amor, o mesmo propósito, o mesmo foco. O importante é essa unidade, que é algo que vem de dentro para fora. Eu ando com meu irmão porque eu tenho aquela intimidade, eu tenho aquela ligação com ele. Eu tenho aquele mesmo propósito, o mesmo mover, o mesmo amor. É o mesmo Cristo que alcançou a minha vida, por isso nós andamos juntos. Mesmo com todas as vezes diferenças, nós podemos caminhar junto por essa unidade. Ela vem do interior para o exterior. Ao passo que a pressão de fora para dentro, ela vem tentar trazer uma uniformidade, uma padronização, que as pessoas ficam iguais e do mesmo formato, e isso não funciona. Pode funcionar durante um tempo. No início, talvez, quando as pessoas ainda não têm ainda uma profundidade na palavra, no começo, essa pressão exterior para formatar a vida das pessoas, ela pode funcionar. Então você pode formatar a vida do seu filho, você pode formatar a vida das pessoas que estão ao seu redor, tentar trazer essa pressão. Mas essa pressão, em algum momento, ela vai não surtir mais efeito. Porque a transformação de fora para dentro, ela não funciona. Ela vai ter um efeito temporário. Ela vai alcançar um período de tempo a vida da pessoa. Mas se você não tem uma transformação de dentro para fora, isso não é duradouro. O que é duradouro é a mudança que vai acontecer de dentro, do coração, que sai de dentro da pessoa, ela vai entender. E aí sim isso vai trazer o mesmo propósito, a mesma vocação, a mesma busca. Nós vamos caminhar juntos aqui porque nós temos o mesmo objetivo, que é de buscar a Deus e revelar
glória de Deus, amém? A vida das pessoas, a sociedade, as pessoas que estão ao nosso redor, a nossa família. Independente daquilo que nós temos, às vezes, como diferenças, isso não vai impedir que nós caminhemos juntos. E vamos nos aperfeiçoando em amor, né, um aos outros. E essa unidade, ela vai realmente ser a diferença para existir a continuidade. Amém? A palavra ela só vai ter efeito em nossa vida se ela entrar no nosso coração e a transformação a vir de dentro para fora. Nós realmente entendermos isso daqui, o que nos traz aqui a este lugar, o que nos faz nos reunir, não é simplesmente um hábito, um costume, algo que é uma rotina, ou que é algo que nós estamos cumprindo uma obrigação, mas é algo que nos traz alegria, que nos é a essência da vida. Aprender de Deus, aprender com os irmãos e levar esse aprendizado para a vida de outras pessoas. Então nós temos falado a respeito disso, falado a respeito dessa sede de buscarmos essa transformação a cada dia. E aí vem o contexto do coração de servir, de ser servo, não no sentido de ser humilde, de ser humilhado, mas no sentido de ser submisso, de ser com um coração disposto a servir as pessoas, né? Sem buscar nada em troca. É quando nós vemos alguém movendo com alegria para ajudar o irmão, para levar uma ajuda, um auxílio, uma palavra, algo assim que é espontâneo, isso traz muita alegria no nosso coração. Isso tem que ser natural na nossa vida. Então aqui Paulo ele relembra, né, esses aspectos da nossa fé a respeito do amor, e que também ele fala que para que não seja feito nada, né, em termos de trabalho, que seja em contendas, que seja para o próprio mérito, né, para o próprio exaltação, mas tudo com humildade, né? No verso 3 ele está falando a respeito de fazer tudo com humildade. E aqui começa então essa revelação de Paulo a respeito de que quando nós, no verso 4, né, não tenhas, no verso 3 mesmo, por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Duas coisas ele fala a respeito de quando você olhar as pessoas, você tem esse sentimento de que você não é superior àquela pessoa, né? Você está na mesma condição, na mesma até considerados superiores a você. Não no sentido de que você seja uma pessoa que não tenha autoestima, mas que o sentido que ele vai falar aqui à frente a respeito o sentimento de Cristo, como Cristo fez, né? O sentido agora que ele fala de que as coisas que nós temos não tenha como propriamente seu, mas que possa compartilhar. Então esse sentimento de que as coisas que nós temos, elas foram nos dadas para que nós tenhamos o uso, mas também que possamos compartilhar. Tudo que Deus colocou em nossas mãos é para que nós possamos dividir com as pessoas, né? Fazer com os nossos amigos, com os nossos irmãos, com os nossos familiares, compartilhar aquilo que Deus tem colocado em nossa vida. Nós falamos na semana passada que é interessante a fé, né, no sentido de que ela é medida não pelo que eu recebo, mas pelo que eu reparto. Por quê? Se você tem muito, é fácil você repartir um pouco desse muito. Mas o que você tem é ali suficiente, e ainda você tem que repartir. Você está sendo chamado a repartir aquilo que você acha que é o necessário para você. Aí sim começa a operar a fé. Como aquela mulher que entregou tudo que ela tinha, né? Aquelas moedas, ela entregou tudo. Em valor absoluto não representava nada, era muito pouco.
mas relativamente era 100% do que ela tinha. Então isso é uma coisa assim que nos faz pensar que a fé ela é provada nesse sentido, quando você reparte, no sentido que você ainda não recebeu aquilo que você acha que é o suficiente, mas você está disposto a repartir. E aí Paulo ele fala a respeito de que, no verso 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Então aqui nós temos 4 pontos que eu quero trabalhar nessa noite a respeito desse texto. E o primeiro deles, eu coloquei um tema que é o sentimento de Cristo. Né? Nós temos que desenvolver em nós o sentimento de Cristo. No verso 5 ele fala, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Qual foi esse sentimento que houve em Cristo? Ele era Deus. Cristo ele era Deus. Ele estava junto com Deus Pai, o Espírito Santo, Cristo. Eles estavam ali, juntos. Ele tinha essa condição de Deus. Mas ele veio, então, ele não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, se esvaziou, assumindo a forma de servo. Então, o que Jesus ele fez? Ele quis mostrar esse sentimento de que, apesar de ele ter toda a glória, ele ser ali Deus, ele não colocou isso como algo que pudesse impedi-lo de compartilhar com a humanidade aquilo que era necessário fazer. Ele tinha uma forma de Deus, no sentido de que a natureza dele era Deus. Mas ele quis dispor disso tudo e se colocar na mesma condição. Ele veio e experimentou essa forma humana para mostrar para a gente que esse sentimento que nós temos que ter em nossa vida, que nós não podemos nos julgar superiores aos demais, a ninguém. O próprio Jesus, que era Deus, ele se colocou na condição da forma humana para viver os mesmos sofrimentos dentro de um contexto humano. Então ele deixou a sua posição de Deus e ele colocou aquilo e não quis ser reconhecido. Como nós pensamos, às vezes as pessoas elas têm dificuldade, elas querem ser reconhecidas, elas querem ser exaltadas. O próprio Jesus ele vem, olha, não é por aí. Não é isso que nós temos que ter, não é esse sentimento. Nós não vamos fazer as coisas para Deus para que nós sejamos exaltados. Não vamos fazer as coisas para Deus para que nós sejamos aí colocados em lugares altos, importantes, que tenhamos nomes, cargos importantes dentro da igreja, mas que nós vamos ter esse sentimento de que não é isso que é a diferença. Não é a posição, não é o status, não é onde nós vamos ser vistos pelas pessoas. Mas nós estarmos de acordo com o propósito e a vontade de Deus. Ele se submeteu à vontade de Deus. Ele veio em forma de homem, ele andou por aqui com as pessoas, e ele se submeteu àquilo que era a vontade de Deus. Ele não teve por vontade ser igual ou superior a Deus. Diferente de Satanás, porque quando nós lemos, ele justamente o contrário, ele queria a posição de Deus. Então ele tinha aquele sentimento de que ele queria ser como Deus, queria estar no lugar de Deus. E aí ele foi retirado da presença de Deus, porque não é por aí que as pessoas vão ser abençoadas. Então nós temos que buscar esse sentimento. Tudo que nós fazemos aqui, como nós falamos aqui a respeito da própria Miriam, nós falamos muitas coisas, e tudo
tudo isso foi colocado, mas eu tenho certeza que no coração dela não existe nenhum sentimento de superioridade, nenhum sentimento de exaltação, porque nós conhecemos o coração da Bíblia, no sentido de que é a vontade, né, de adorar, de servir a Deus. Então, o que é esse sentimento que nós temos que ter em nossa vida? Nós estamos falando isso aqui, amados, porque é algo bastante importante, né, na igreja. É o que estava acontecendo naquela igreja ali, essa igreja aqui em Filipenses, é o que estava acontecendo lá a respeito dessas discórdias, a respeito de cada um querer ser superior ao outro, de ter um status, de ter uma posição, de ter uma importância maior do que o outro. E aí Cristo vem e dá um tapa de luva, né? Então, as pessoas falam no sentido de que ele era Deus, ele estava na posição e ele submeteu a Deus e veio como homem. Então, esse sentido, né, de que não importa a posição, o status, e mesmo aquilo que nós temos ou que nós possuímos, mas o que importa é nós estarmos submissos à vontade de Deus, né, fazendo com amor no nosso coração, sem nenhuma expectativa em relação àquilo que vai ser o reconhecimento dos homens na nossa vida, né? Mas certos daquilo que é o reconhecimento de Deus na nossa vida. Amém? Nós temos que ter essa certeza. Às vezes você pode ficar triste porque você está fazendo muita coisa, você está percebendo que as pessoas não estão, às vezes, reconhecendo, mas não tenha isso como prioridade. Se preocupe em saber, certeza que Deus está abençoando a tua vida, está fazendo de acordo com a vontade de Deus. Esse que é o importante. Então, a primeira coisa que nós temos que buscar é esse desenvolvimento, o sentimento de Cristo. O segundo ponto é a respeito da forma de servo, que é o verso 7 e 8, que ele fala: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando semelhanças de homens, reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Então ele veio de Senhor, de Rei, de Deus a servo. Ele saiu dessa extremidade. Então ele veio o quê? Mostrar o maior exemplo de humildade para nossas vidas. Então a primeira coisa que ele fez foi esvaziou-se, colocando de lado, né, os seus atributos divinos, porque quando ele esteve, né, ele fez milagres, ele fez várias curas enquanto ele esteve aqui, porém ele não usou nada em seu favor do que ele tinha. Porque ele foi levado ao sofrimento, foi levado à cruz, ele foi levado à tentação que ele teve, mas ele nunca usou os dons que Deus havia colocado na vida dele em seu próprio favor. Ele usou, sim, em favor dos outros. Então ele trouxe essa visão de que ele, apesar de que ele tinha como poder que Deus havia dado a ele, ele usou isso em favor dos outros, não em seu favor. Tornou-se humano, um corpo físico, usou a sua vida para ser servo e levou o seu corpo à própria morte de cruz voluntariamente. Então ele se tornou verdadeiramente um servo, na forma de homem. Então que ele nasceu e viveu em nosso meio em forma de homem. Então Jesus ele mostra que ele sai da posição de Deus, de Senhor, para a posição de servo. Lá em João 13, quando ele faz aquele ato, né, de lavar os pés dos discípulos ali, é algo também bastante didático para a nossa vida, porque na cultura antiga esse ato, não que seja um mandamento, né, algumas pessoas tomam isso como sendo, às vezes, uma ordenança, né, lavar os pés, não tem nada a ver, foi um exemplo que Jesus deu, no sentido de que era algo que ele estava ensinando aos discípulos, porque a prática naquela época era que as pessoas que recebiam
os viajantes nas suas casas, né, as pessoas que chegavam, eles vinham de distâncias e andavam de sandálias, chegavam com os pés empoeirados, sujos. Então, quando eles chegavam naquela casa, algo que demonstrava uma hospitalidade era esse ato de pedir aos servos da casa, né, que lavassem os pés dos visitantes ali, dos hóspedes. Então existia essa cultura, né? O senhor, o dono da casa, geralmente ele chamava um servo para ali trazer e lavar os pés daqueles visitantes que eram importantes ali na casa dele. Então esse ato que Jesus fez teve todo esse contexto para mostrar que ele era submisso aos seus discípulos, que ele não tinha nenhuma questão de orgulho ou de superioridade em relação aos seus discípulos, que ele estava ali para servi-los. Inclusive ele trouxe esse exemplo de lavar os pés para justamente na posição mais humilde, né, demonstrar esse amor para a vida dos discípulos que andavam com ele. Então ele fez de tudo, né? Ele fala lá em Mateus também que ele veio, Mateus 20, que ele não veio para ser servido, mas para servir. Ele veio para servir. E é isso que ele fez ao longo de toda a sua vida, como homem. Ele serviu as pessoas, ele buscou atender a necessidade das pessoas, ele se preocupou com as pessoas, né? com aqueles que estavam ali ao seu redor. E foi até o final, né, no seu propósito que Deus havia colocado, na morte, na cruz, para trazer benefício para nossas vidas hoje, como nós sabemos. Ele assumiu a forma de servo. E o terceiro ponto, coloquei aqui realmente, saindo do discurso e indo para a prática. Então tudo isso que eu falei é muito bonito, né? Assim, bem, às vezes, inspirador. Mas como é que a gente sai de toda essa teoria, de toda essa questão mais falada, né, para a questão prática realmente? Então, muitas pessoas estão dispostas a servir desde que não lhe custe nada. Então, se precisarem pagar um preço, o interesse acaba na mesma hora. Então, eu escrevi aí. E é verdade, às vezes nós começamos a falar a respeito de servir, de ajudar e tudo mais, mas na hora que vai custar alguma coisa, vai ter algum sacrifício, vai ter algum esforço, já acaba aquela motivação, aquela sede, às vezes, que existe na pessoa. Então, isso é o que às vezes impede as pessoas de seguirem e fazerem realmente a vontade de Deus. Jesus, ele mostrou isso o quê? Ele foi até o final, né? Como ele mesmo como sacrifício. Tudo que ele fez de servir custou a vida, na verdade. Então, isso foi o maior exemplo de que servir ao outro vai realmente nos custar, que seja o nosso tempo, que seja o nosso recurso, que seja aquilo que é a nossa oração, o nosso braço, o nosso apoio, né? E viver é isso, mano. Nós temos que nos relacionar, servir uns aos outros, vai ter um custo, no sentido de que tem que ter um custo, para que seja realmente importante para nós. Como eu falei agora há pouco, que se nós tirarmos R$1 de 1 milhão, não vai fazer diferença. Se você tirar R$1 de R$2, vai fazer muita diferença. Mas isso é a questão do fazer algo que realmente seja relevante para a vida das pessoas, de acordo com a sua estatura, com a sua posição, a altura daquilo que Deus colocou na sua vida. Amém? Dando para entender isso? Porque não que todos têm que ter a mesma régua, mas todos têm que saber a sua estatura, a sua posição, aquilo que Deus colocou na sua vida e aquilo que você tem que se dispor a respeito das pessoas, de acordo com o que Deus colocou na sua vida. Hoje eu estava no carro com a gente tinha ido no mercado, estava escutando a rádio, é um testemunho,
O cara falando, não sei que rolo que tinha dado, alguém tinha batido no carro, mas era uma questão de que ele estava lá todo assim porque ele tinha conseguido, era um carro Land Rover que ele estava, mais de 200 mil reais ele estava comprando o carro. O cara não sabia nem falar direito, na rádio escutava o cara falando, aquela vozinha toda errada, falando tudo errado, o cara contando o testemunho que tinha comprado o carro de 200 mil reais, que deu uma entrada de 50 mil e ia pagar o resto parcelado. Eu falei, peraí, mas o que o cara está fazendo para comprar um carro desse? E ainda dando testemunho na rádio, falando isso. Né? Qual que é, o que está edificando isso daí, no sentido de que, qual que é a importância disso? Né? Quando nós olhamos todo esse contexto de servir, de fazer, ele podia ter um carro bom de 50 mil e os outros 150 fazer muita coisa na vida das pessoas. Precisava ter um carro de 200 mil. E às vezes isso são algumas coisas que as pessoas não percebem. Né? E aí começam, tudo bem, se eu tivesse 10, 300 milhões, um carro de 10, o cara vai pagar 50 mil, vai pagar parcelado. Então o cara não tem o dinheiro. Então ele está fazendo negócio que não está tudo errado. Né? Se fosse o pastor dele, ia falar, cara, está tudo errado isso aí, pode parar. Se você não tem 200 mil para dar de comprar o carro, você não tem que comprar o carro de 200 mil, vai comprar um carro que você tem dinheiro. 50 mil você comprar um carro bom. Então o que é isso? Isso dentro da igreja. Dentro da igreja. Ela falando testemunho na rádio. Né? Então, o que está acontecendo? Onde estão os valores? Onde estão os objetivos das pessoas? Onde está Cristo nessa coisa toda? Onde que está a preocupação com o próximo nessa questão toda? Se a preocupação dele agora vai ser pagar essas parcelas aí até 200 mil, vai ser uma preocupação grande para ele isso daí. Ele vai colocar vai ter muita oração, né? No sentido, meu Deus, dá dinheiro para pagar a parcela. Então vai ser homem de fé, provavelmente. Vai estar todas as campanhas lá, para poder ter esse dinheiro para pagar essas parcelas. Vai estar tudo errado. Porque se a prioridade é essa, a vida das pessoas, então falta elas conhecerem a Cristo. Esse Cristo que era Deus, que abriu mão, que se fez como servo, que tudo que ele tinha que Deus havia colocado na vida dele de poder, ele não usou em seu favor, usou em favor dos outros, em favor da nossa vida, para nos ensinar. E aí as pessoas colocam essas questões ainda hoje, né, diante da igreja. Então nós temos que sair do discurso, temos que sair da questão teórica, ir para a prática e analisar os nossos comportamentos, analisar aquilo que nós estamos, às vezes, questionando a Deus, se realmente, de fato, é legítimo o que nós estamos questionando. Porque isso é importante, nós temos que constantemente sondar o nosso coração, porque facilmente ele vai se desviando, vai nos enganando. Então nós temos que sondar, nós temos que olhar. O próprio texto que nós lemos semana passada, né, que tinha lá Tiago, João e a mãe deles, Salomé, que ela pedia, quero que os meus 2 filhos estejam à sua direita, à sua esquerda no seu reino. Né? Então pedindo para Jesus isso, pedindo para que eles tivessem esse lugar de status, né, no reino que Jesus havia falado, né, tanto para eles ali. E depois Jesus falou, olha, vocês não sabem o que vocês estão pedindo, não é nada disso, né, vocês não entenderam. Então aí, às vezes também nós não sabemos pedir. Então nós temos que pedir para o Espírito Santo falar no nosso coração. Então às vezes a reivindicação que nós estamos fazendo, ela não é uma reivindicação que demonstra esse aspecto de servir as pessoas. Então nós temos que ter cuidado, analisar, ouvir os nossos amigos. Se o meu amigo falar, puxa Deus, você está indo para um lado aqui, você está começando a se enfiar umas dívidas aqui, você não precisa fazer isso. Porque às vezes a gente está querendo algo que está além do que nós podemos. E não é dessa forma que nós devemos nos comportar.
Então nós temos que sempre caminhar de acordo com aquilo que é a nossa condição e encontrar espaço para ajudar as pessoas na nossa vida. E sempre que você realmente for, vai te custar, vai ser algo assim que vai ser algo importante na sua vida, que você vai ter que fazer, ajudar as pessoas. Tem um testemunho do pastor que ele falou, ele estava numa dificuldade financeira, e aí ele foi ao monte para orar, e havia outros irmãos orando lá, e tinha um que estava totalmente desesperado ali, e orando, e falando, e aí chegou perto e falou: o que está acontecendo? Não, eu estou precisando, acho que era tipo R$500 para resolver o problema dele, e ele estava totalmente desesperado, e aí o irmão falou: olha, eu estou precisando de uma coisa também, mas R$500 eu tenho. Toma aqui o dinheiro, deu para ele resolver o problema dele. O dele era maior do que aquele, mas pelo menos 500 ele tinha para abençoar a vida do irmão, aí ele resolveu. Então isso às vezes, nós temos que olhar essas coisas. Às vezes nós temos que... Esse paradoxo do Evangelho é esse: quanto mais nós damos, mais nós recebemos. Nós temos que crer nisso. O que nós damos, Deus ele devolve em dobro para a nossa vida. Então, você semeia, você recebe 100 por 1. Essa é a dinâmica do Evangelho. E nós vivemos isso, temos que crer nisso. E o último ponto é a respeito de que, no verso 9, pelo que também Deus exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então aqui, o último ponto que eu coloquei é a respeito de que a glória, tudo que nós fazemos, a glória é para Deus. Amém? É para glorificar o nome de Deus. E quando nós fazemos isso, Ele exalta nossas vidas. Como nós vimos aqui, ele fala que ao final ele está chamando Cristo Senhor. Então ele saiu novamente da posição de servo agora para Senhor, porque ele foi exaltado por Deus. Aquilo que foi a sua entrega, Deus trouxe para ele a ressurreição, e todo nome, confessando, todo joelho se dobrando ao Senhor Jesus. Então ele já não é o servo, é o Senhor novamente. Então Deus ele exalta nossas vidas quando nós estamos de acordo com o propósito dele. Mas o principal objetivo de nós servirmos, o principal objetivo é nós glorificarmos o nome de Deus. Amém? Então quando nós falamos aqui de colocar os nossos dons, de fazer aquilo melhor para Deus, de trazer ou de abençoar a vida das pessoas, que você vai doar algo para alguém, vai ajudar alguém naquilo que é necessidade, isso é para a glória de Deus, não é para a nossa glória, não é para a glória de ninguém. É importante que essa visão esteja no nosso coração. Tudo que nós estamos fazendo é para glorificar o nome de Deus e para manifestar o Evangelho de Deus. O Evangelho de Jesus. Porque a alegria de servir, ela não é, o resultado dela não é só a recompensa, às vezes, de ajudar alguém, da alegria que você sente por isso, mas o principal é saber que através disso nós estamos glorificando a Deus. Então, a maior alegria que nós temos que ter no nosso coração é de poder ajudar, de saber que você está abençoando a vida de alguém, mas a maior alegria ela é saber que nós, através disso, nós estamos glorificando o nome de Deus. A honra é para Ele. Nós falamos que é sempre importante que cada vez mais nós diminuamos, que Ele cresça, que eu diminua a todo tempo. Então, para a glória dele é que nós fazemos o que nós
somos chamados a fazer, de abençoar a vida das pessoas e fazer diferença na vida das pessoas. Lá em Mateus 5,13, né, que fala que vós sois o sal da terra, né, a luz do mundo, que é a nossa base aqui na nossa igreja, a respeito disso, de servir. Então, nós somos o sal da terra. Justamente para fazer a diferença na vida das pessoas. Para fazer algo assim que vai trazer uma mudança na vida das pessoas. Antes, quando ela conhecer você, ela tem que ter essa mudança. Tem que ter essa diferença. Né? Esse contexto de nós somos o sal da terra para trazer esse sabor, essa diferença. Muitas vezes também impedir ali uma degeneração, porque o sal também ele tem esse poder, essa característica de impedir que as coisas se degenerem. E é um pouco disso também que nós estamos aqui para isso, para às vezes intervir na vida das pessoas, para ajudar elas se recuperarem, conhecerem a Deus, conhecerem a Jesus. Então nós vamos servir para glorificar a Deus, vamos servir para que o nome do Senhor seja glorificado, para que o Evangelho seja estendido, né, na vida das pessoas. E ser a luz do mundo, para que nós tenhamos essa diferença, para as pessoas olhem para a nossa vida e vejam essa diferença. Não para a nossa glória, não para a nossa honra, não para que nós venhamos a ter algum status em função disso, mas para que Deus ele seja exaltado. Amém? Para que Jesus ele seja exaltado através da nossa vida. Então nós temos que sair, né, cada dia desse discurso, desse pensamento todo, e ir na prática, e fazendo essas pequenas mudanças na nossa vida, de realmente temos um olhar para o outro, temos um olhar para as pessoas que estão ao nosso redor, temos um olhar para os nossos familiares, as pessoas que estão dentro da nossa casa, né, as pessoas que estão dentro ali do nosso convívio, para as pessoas que estão em contato com a gente. Nós temos que ter esse olhar e buscar de Deus o que realmente você pode acrescentar na vida dessa pessoa, né? Onde você pode servir a essa pessoa, sem se preocupar com o que você vai receber, porque isso é Deus que providencia, é Deus que vai providenciar a nossa vida. Então nós temos que nos preocupar com aquilo que você vai entregar, que você vai sacrificar, como Jesus fez, né? Ele sacrificou a sua própria vida. Então Deus nos chama a nos sacrificarmos também pelo outro. Amém? Então que Deus abençoe nessa noite, essa palavra, que realmente possa motivar aí a sua vida, a ter essa reflexão a respeito do seu dia a dia, do que Deus tem feito através da sua vida, que te dê a inspiração, né, para mudar, para adaptar, para melhorar a sua experiência com Deus. Amém?